Elivaldo, agora uma boa notícia porque a Justiça Federal do Piauí tem o terceiro melhor índice de produtividade em relação às sessões judiciárias de todo o Brasil. Cada juiz federal piauiense proferiu, em média, 2.900 sentenças no ano passado. E isso corresponde a mais de 10 sentenças por dia, de acordo com os dados que foram divulgados essa semana, Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. São números que nós conhecemos, que falamos muito aqui essa semana, e ainda, segundo esse relatório do CNJ, a Justiça Federal no Piauí alcançou o segundo melhor índice de produtividade por magistrado em relação a todas as sessões judiciárias da primeira região. Piauí faz parte do TRF da primeira região. Nós vamos conversar, eu e o Elivaldo, aqui no estúdio agora, com o juiz Daniel Santos Rocha Sobral, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais no estado do Piauí. Doutor Daniel, bom dia. Bom dia, Nádia, Elivaldo, espectadores. Bom, pelo trabalho dos juízes e, claro, dos servidores da Justiça Federal, já era de se esperar que a Justiça Federal do Piauí tivesse um bom desempenho nesse relatório anual do CNJ, né? Sem dúvida, Nádia. A Justiça Federal trabalha diuturnamente, não é? Independente de relatório, né? Sabe dos seus afazeres, das suas atribuições e desempenha dia a dia, né, sua função constitucional, que é trabalhar cada vez mais para tentar entregar essa prestação jurisdicional de maneira célere, né, célere e produtiva, que é o que foi retratado nesse É uma Justiça surpresa para vocês da Justiça Federal, esses números? Não, eu não diria uma surpresa, talvez a colocação, não é? Que nós, como foi retratado aí na Justiça em Números, né, nós ficamos no segundo melhor índice, né, na primeira região, que o Tribunal Regional Federal da primeira região abrange o Distrito Federal e mais 13 estados, então nós ficamos em segundo. E no Brasil, ficamos em terceiro. Então, a colocação em si, a gente pode dizer que foi uma surpresa, mas não um resultado no sentido de que ficamos como os juízes mais produtivos, né? Que foi isso que o relatório também destacou, que a Justiça Federal foi o ramo entre as justiças que ficou a maior produtividade entre seus magistrados. Qual o segredo para isso, doutor Daniel? Não há segredo, como eu disse, o segredo é fazer seu trabalho, né, diuturnamente, não é, preocupado com o cidadão, não é? É bom até ressaltar, Nádia, Edivaldo, que esse relatório também ele destaca, né, que é o maior acúmulo, né, de trabalho está na Justiça Federal também. Você tem uma ideia, o número de processos por vara, né, é 4.000 processos por vara, né, em geral, e 7.000 por desembargador. Na Justiça Federal, isso é o dobro, quer dizer, a média é 8.000 processos por vara e 14.000 por desembargador, sendo que o Tribunal da primeira região a média é 26.000 por desembargador. O que isso quer dizer? Quer dizer, nós temos o maior índice de produtividade e, paralelamente, temos o maior acúmulo de trabalho. Então, a equação não está fechando. Se nós temos mais produtividade e, ainda assim, o maior acúmulo de trabalho, mostra que essa estrutura da Justiça Federal precisa ser repensada. Nós precisamos, né, mais varas, mais tribunais federais para dar volume, vazão a essa enorme demanda que só faz crescer ano a ano. Doutor Daniel, a Justiça Federal ela tem um papel hoje destacado, reconhecido na sociedade pelo combate, pela vigilância em relação a atos lesivos ao patrimônio público, ao combate à corrupção. E o juiz Sérgio Moro, que é lá de Curitiba, tem um protagonismo nesse processo todo. O senhor acha que são fatores que podem, de algum modo, interferir no papel de servidores, dos juízes, dos magistrados, vinculados à Justiça Federal por esse desempenho no judiciário brasileiro? Sem dúvida. A Justiça Federal está mostrando, né, exatamente pelo trabalho, né, do juiz Sérgio Moro, do outro colega, o juiz Bretas, do Rio, mostrando que está atuando com firmeza, não é, sabendo da sua função e doa a quem doer, está fazendo seu trabalho. Esse trabalho de corrupção é um dos trabalhos mais importantes. Quer dizer, é bom que se diga, toda ação, o sucesso dessa Lava Jato tem um trabalho da Justiça Federal por trás. A gente vê muito aí na televisão a Polícia Federal cumprindo, né, o mandado, mas aquele mandado foi dado por um juiz federal. Quer dizer, os mandados de busca e apreensão, as prisões preventivas, tudo passa pela disse Elivaldo, tem o protagonismo do juiz Sérgio Moro, está personificado muita coisa nele, mas o juiz Sérgio Moro, lá mesmo na 13ª Vara
criminal tem o apoio de Curitiba. muita gente, né? Isso. Então, é toda uma instituição que está por trás e essa semana o Procurador-Geral da República dizia sobre as investigações da Lava Jato que todas essas instituições fiscalizadoras que estão fazendo esse trabalho de apuração da Lava Jato, se conseguiu, já nesses últimos 4 ou 5 anos, avançar em pelo menos 10 anos, o que não tinha sido feito para trás no Brasil, em termos de prisões, de descobertas, de acordos, de delações premiadas. E isso coloca realmente a Justiça Federal como um todo numa situação muito bem vista pela população, digamos assim, né? Um outro exemplo que a gente pode citar é agora essas malas encontradas lá na Bahia, né? Ali também foi uma ordem de um colega, o Vales Ney, lá do Distrito Federal. Quer dizer, todos esses grandes processos, esse grande combate à corrupção está passando pela Justiça Federal. Às vezes o trabalho do juiz, até porque é inerte por natureza, precisa ser provocado, precisa desse trabalho de investigação, às vezes fica, né, como se não houvesse um trabalho, né, de um juiz por trás. Mas sem esses grandes, né, esse próprio combate, esses exemplos aí são claros, que há o trabalho constante, né, e perene e duradouro da Justiça Federal em prol do Brasil. Parênteses aqui, já que o doutor Daniel lembrou aqui de Gedel Vieira Lima, ou pelo menos das malas, né, já que ele não falou o nome do ex-ministro, mas ontem foram encontradas digitais de Gedel Vieira Lima nas cédulas, Elivaldo. Eu acho que é uma prova... O senhor que é juiz, isso é uma prova irrefutável, doutor Daniel? Olha, vamos deixar deixar a Justiça analisar. Eles não falam e nem gostam de falar sobre isso, até porque não é da alçada dele. Bom, mas... Resumindo aqui, falando sobre esse trabalho da Justiça Federal no Piauí, parabenizar o senhor e aos servidores da Justiça por esse desempenho, mas como ele disse aqui, como o volume é muito grande, podia ter mais estrutura para ser ainda melhor, né? A gente tem sempre que ficar pedindo isso para não esquecer. Com certeza. Eu queria agradecer ao doutor Daniel Santos Rocha, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais aqui no estado do Piauí, juiz da 8ª Vara Civil, Federal, juizado. Juizado Federal aqui em Teresina. Aliás, só para a gente fechar, a estrutura da Justiça Federal, são 8 varas aqui em Teresina e tem Justiça Federal também em... Isso, nós temos 8 varas aqui, uma turma recursal com 3 juízes e temos 5 subseções, que é Parnaíba, Picos, Floriano, São Raimundo e Corrente. E dá para atender o estado inteiro? Está acanhada. Daquele jeito, né? A demanda é muito grande, avassaladora. Nós temos aí, por exemplo, a subseção de Picos, que é a maior distribuição de processos do JEF, né, que a gente chama de juiz da primeira região. Uma média de 800 processos mês. Quer dizer, ao ano, que só de juizado daria 10 mil processos para uma única vara. Quer dizer, isso é uma situação mesmo que só não chegou ainda um caos pelo trabalho exemplar do colega de lá, mas que inspira cuidados, né, das administrações. E assim traz o relatório de Justiça em Números, né? Essa situação de sufocamento do judiciário brasileiro. Obrigado, doutor Daniel. Bom dia. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nós já falamos agora há pouco do PMDB que disputa vagas na chapa majoritária governista. Vamos falar agora do PMDB do outro lado, que está no outro campo, na oposição. O ex-ministro João Henrique Souza confirmou para o dia 15, a próxima sexta-feira, a sua 12ª edição da Caravana Piauí Movimento. Sai agora um pouco do sul do estado e vai agora para o norte, centro-norte do Piauí. Será em Campo Maior na próxima sexta-feira, logo na manhã de sexta-feira, o ex-ministro pretende reunir os PMDBistas que estão fora do acordo com o governo do estado. Bom final de semana, Elivaldo. Até segunda aqui no Notícia da Manhã. E até logo mais ao meio-dia, antes da sua folga, tem o Jornal do Piauí com o José Jordani.